muito obrigado. Como superar a perda de um ente querido? Como viver em harmonia com a família, no meio onde você vive? E como levar uma vida de paz, apesar deste mundo parecer ter tantos obstáculos? A convidada de hoje, preletora da Seite Onoye, vai nos mostrar que é possível, sim, viver bem, ter uma vida de paz, superar os obstáculos e dar a volta por cima de todos os problemas. Preletora da Seite Onoye, Iracema Parker. Como que vai, preletora Iracema? Bem-vinda, tudo bem? Vou bem, vou bem. Agora, melhor ainda por estar conversando com o senhor, que é uma pessoa que eu reverencio e aprecio muito. Muito obrigada por esta oportunidade. Eu que agradeço a senhora, também te admiro muito, muito, os seus feitos aí na organização da Century, da Regional Joinville, né? O comando da construção da Regional de Joinville, no comando da construção aí do templo da Century aí, do núcleo da Century em Timbó, em Santa Catarina. E a gente sabe que você esteve à frente de tudo isso, juntamente com as demais líderes da Century. E hoje aí temos sedes maravilhosas no estado de Joinville. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Está indo maravilhosamente bem. Nós agora estamos trabalhando em torno da Conferência da Luz, que acontecerá dia 23 de setembro, na nossa cidade, pela primeira vez. Então, a gente está bastante envolvido nesta atividade, que para nós é uma honra ter sido escolhido o município de Timbó. Maravilha, preletora Iracema. A Centuriona do Brasil, ela promove alguns eventos, né? Um deles se chama Seminário da Luz, Convenção Nacional, Seminários de Treinamento Espiritual e também a Conferência da Luz, que é um evento que é realizado nas cidades que tem a Centuriona, nas principais cidades que tem Centuriona, e também, graças a Deus, então este ano nós teremos diversas conferências da luz espalhadas aí por todo o Brasil, e assim, todos os anos vem acontecendo essas atividades. Quem sabe você também possa participar e a gente se vê numa dessas atividades. Preletora Iracema, como que conheceu o ensinamento da Cintia Noyer? Através da leitura do livro A Educação do Filho de Deus e Pedagogia do Filho de Deus, que eu encontrei na casa do meu filho, porque eu ia lá dar assistência quando a esposa dele fazia cursos, ela tinha que sair da cidade, eu ia auxiliar. E nos momentinhos de intervalo, eu lia esse livro, daí lia o outro, né, porque são 2 volumes, e tinha a Pedagogia da Seite Noé, mas nesses livros citava por demais a verdade da vida, a verdade da vida. E eu queria saber e descobrir o que seria essa verdade da vida tão grandiosa, né, que citava naquela literatura, né, porque ela era tão encantadora e considerei assim, não, a verdade da vida deverá ser ainda mais, né? E foi em busca. Cheguei no volume 10, quando eu mais precisei na minha vida. E como que a senhora encontrou a verdade da vida? A verdade da vida, eu fui em busca através de uma pessoa que eu imaginei que ela conhecia, e realmente ela havia fundado a Seitinoê, ela frequentava na cidade de Blumenau, e aos poucos, mas eu não conhecia, eu não frequentava, não sei, eu estava com outras atividades, na época até, eu era vereadora, na verdade, na época, então a gente tinha bastante outras atividades, mas aí aquilo me fez parar, pensar, e ela me trazia um volume por mês, quando conseguia. Ela ia para a regional, eu nem sabia onde ela ia buscar, mas ela me trazia. E cheguei até o volume 9, o volume 10, já estava no volume 10, quando foi um socorro para mim, foi um medicamento, foi o diferencial, né, no meu viver, né, que fez a diferença não só para mim, mas para muitas pessoas,
que estavam próximas de mim, que viam a morte como algo definitivo, como alguma coisa sem solução, como um desespero familiar, algo assim. É incrível, tudo que aconteceu depois, teria que ficar dias para dissertar, para falar de tão, eu não diria diria maravilhoso, sim, porque apesar de ser uma tristeza, se transformou em algo útil para mim e para muita gente, principalmente para os meus familiares, para os meus 2 netinhos que ficaram. Então, esse ensinamento foi transformador. Não, porque ele envolveu muita gente. Eu não parei por aí na leitura, eu não parei só no conhecimento que beneficiou. Depois, eu tomei atitudes outras. Ok, Pretor Iracema, só para a gente entender, para mim entender pelo menos, né? Primeiro que a senhora cita o volume 9 e o volume 10 da coleção de 40 volumes, coleção esta chamada A Verdade da Vida, né? Escrita pelo fundador da Sintonia, professor Masaharu Taniguchi, e o volume 9 e o volume 10, citado pela senhora, que eu também gosto de lê-los muito, porque ele fala sobre o mundo espiritual, né? A gente começa a ler, não quer parar antes de terminar cada volume, né? É encantador o que se escreve ali, o professor Masaharu Taniguchi. E assim que a senhora terminou de ler o número 10, né? Já tinha lido do 1 até o 10, aí a senhora está contando aí da tristeza, é porque houve a perda de um ente querido na família, né? Sim, esse meu filho, ele foi fazer um treinamento no estado de São Paulo, e na volta ele sofreu um acidente fatal. Só que 26 anos, com 2 pequenas crianças, um de meses, né, e o outro com 2 anos e meio, isso foi muito, assim, foi um golpe muito, aparentemente, muito dolorido teria sido, se eu não tivesse conhecimento, mas a minha família toda, meus irmãos, era o primeiro neto, era uma pessoa muito amada, foi uma coisa estrondosa, e daí ele vinha para mim, ele chegava, encostava na porta, até aqui na porta da biblioteca, onde eu estou, ele vinha e dizia: mãe, vem das pontas, fala para eles, fala para eles. Ou ele queria que eu falasse que, na verdade, ele estava vivo. Só que ele estava lá longe, em São Paulo, toda aquela burocracia para fazer o deslocamento. Isso não foi nada agradável. As minhas irmãs, que era xodozinho delas, elas choravam desesperadamente e eu tinha condições de atender todas elas e ainda o meu outro filho, que eram amigos, além de irmãos, eram super amigos, que estavam abalados, meu marido, então, e a verdade da vida me deu essa força, e ela vai adiante, não vai talvez dar para conversar de todas as pessoas que, graças ao meu exemplo, à minha atitude, modificaram as suas atitudes diante de morte de filhos que já havia acontecido, vendo o meu jeito de ser, mas o meu jeito de ser foi tão unicamente o conhecimento que eu adquiri nesse período anterior. Tá. Pretor Iracema, conheceu lendo um livro, ou 2 livros, né? Educação do Filho de Deus na Casa de um dos Filhos, depois começou a ler livros da coleção A Verdade da Vida, e quando que a Pretor Iracema começou a participar das reuniões da Seitonoye? Eu comecei a participar no dia 8 de outubro, ele faleceu no dia 30 de agosto. Daí uma pessoa me convidou, ela disse, lá seria muito bom você ir, porque ela achou que eu estava muito abatida, talvez ela não sabia que eu tinha esse entendimento da morte, mas, então eu vou, claro que eu vou. Só que no dia ela não veio, mas eu fui, e nunca mais saí. E o que vocês, eu estou no pé de vocês o tempo todo, desde 8 de outubro de 1992.
Que bênção, Pretor Iracema. O que te segurou tanto assim na Seitonoye? O que te segura na Seitonoye? Tudo é maravilhoso. Não tem a solução daquilo que você não possa encontrar para a tua vida. Não tem. Eu... Tem solução para tudo. Para tudo. Não há o que diga assim, eu tenho dúvida disso e que a Seitonoye não te esclareça. É só prestar atenção nos ditos do mestre e dos outros escritores da Seitonoye, que nas entrelinhas você vai entender a vida inteirinha, nossa e dos que convivem com a gente. Pretor Iracema Packer, o que te encantou dentro do ensinamento da Seitonoye? Tudo. Mas, acima de mais nada, a atitude das pessoas e a literatura, o conhecimento que eu podia obter através dos livros. Então, eu comprei a coleção Verdade da Vida completa, e a Verdade, e todos os livros que haviam, eu adquiria. Todos os volumes que eram traduzidos, eu levava para casa, eu procurava, e depois eu comecei a completar uma segunda coleção, que eu tinha no escritório e ainda tenho. Então, eu tinha 2 coleções, Verdade da Vida em casa, e no escritório, Verdade também, e outros livros, que quando eu preciso, é o socorro, é o medicamento, é um alento, é uma sabedoria que às vezes você tem que passar para alguém, e isso tudo está inserido na literatura. É só ler com o coração, ler como se estivesse vendo as pessoas escrevendo com um sentimento puro, um sentimento que recebe informação do divino. Então, aquela leitura não é uma leitura comum, é uma leitura sagrada, uma leitura divina. Maravilha. Eu estou aqui pensando, Pretor Iracema, que o quanto é dolorido, entre aspas, a perda de um ente querido, no caso de um filho, né? Não só a perda do filho, mas a gente olha também para os netos, para a nora, para o familiar todo que ficou, né? Você fala, meu Deus do céu. Mas a senhora tinha recém lido A Verdade da Vida, volume 9 e volume 10. E com isso a senhora citou que a estrutura, a senhora estava ali já pronta, né? Mesmo com a passagem do filho para o plano espiritual, a senhora não se desmoronou graças a esse entendimento, que a vida é eterna. E a família da senhora, vendo essa situação assim, toda assim, e a senhora com essa, digamos assim, firme, não pensaram assim, a Iracema, não sei, ou ela está doida, ou tem alguma coisa que está segurando essa mãe. Não passou por isso, mais ou menos, na cabeça dos familiares? Não só na cabeça dos familiares, como na cabeça das pessoas que conviviam com a gente. Eles achavam assim, nossa, a Iracema deve estar drogada, não é possível que ela esteja assim tão tranquila, mas eu precisava me manter tranquila, porque eu tinha que apoiar meus netos e minha nora. E a história é tão linda que depois se deslancha lá na frente, que hoje não vai ser possível contar, mas que tem ajudado muitas mães que perderam os filhos através da minha atitude, através do que eu falei, através do meu jeito de ser e do conhecimento que eu tinha, que eu podia falar. E contava a história que meu filho, ele vinha e dizia, mãe, aguenta as pontas, mãe, segura aí, porque o meu marido não podia se abalar, meus netos tinham que seguir em frente, minha nora precisava de apoio, meu outro filho precisava de apoio, porque eles caíram no desespero, os tios todos, e eu estava ali, graças ao conhecimento que eu tive através da Verdade da Vida e outros livros, porque daí eu passei a ler toda a literatura da Seitonoye, sem recebi um livro novo, lá estava eu de pé a ponta, do início do prefácio até o fim, buscando esse entendimento, buscando esse conhecimento, e não lendo, como eu acabei de falar, com os 5 sentidos,
mas lendo como se fosse algo sagrado, algo divino, algo muito especial. E eu acho que isso é que fazia o diferencial no entendimento do ensinamento. Pretor Iracema, essa sua postura, esse seu entendimento da Seitonoye, provavelmente fez com que, então, as pessoas também se interessassem a participar, e, se não me engano, a senhora até fez caravana da família para seminários da Seitonoye, é isso? Logo em seguida, eu fiz um montão de caravana. Eu conheci em janeiro, fui a Joinville a primeira vez, em fevereiro de 2023, em 93. Mas em abril, eu estava indo a Ibiúna. E foi sagrado. O que eu vi lá, agora o tempo não será suficiente, mas foi incrível. Quando fizemos a oração para os antepassados, para as pessoas que tinham partido, o espetáculo que eu assisti lá, que eu vi lá, é indescritível, é sublime, é divino. Eu fechava os olhos, abria os olhos, lá estava ele de novo fazendo careta para mim, e me agradecendo por eu estar daquele jeito que eu estava. Não demorou muito, no mesmo ano, eu fui com 9 pessoas da família para Ibiúna. Aí todo mundo teve a oportunidade de ver e saber o porquê que eu estava procedendo daquela forma. Tá. E os familiares participando de um seminário, todos juntos ali, devem provavelmente terem voltado com uma alegria enorme, né, Pretor Iracema? Nossa, minhas irmãs, minha cunhada, eu voltei com as canelas roxas. Eu disse, o que foi canela roxa? E a canela roxa era sinônimo de que tudo que era falado, pá, né? Era uma canelada. Aí isso ficou na história, né? Porque aí todos voltaram com as canelas roxas, porque realmente era o que elas estavam, o que eu estava precisando ouvir, que é uma verdade imutável, né? Mas às vezes a gente não tem oportunidade de conhecer, de saber, de entender. E aí foi grandioso. Professora Iracema, se não fosse o ensinamento da Seitonoye, como que seria a vida da senhora? Acredito que, em virtude desse fato, deveria ser muito triste, porque houve outros fatos também de perdas na família, aonde eu pude amparar, e as pessoas já até entendiam. Se não fosse realmente esse conhecimento, esse embasamento, esse amor, essa dedicação, esse ensinamento que o mestre nos deixou, eu acho que eu sofreria muito, eu não sei se eu teria, não sei, eu não saberia, porque antes de uma perda de uma irmã minha, jovem, eu fiquei 6 meses em desespero. E aí, nesse caso, não. Nesse caso, eu estava em pé, podendo amparar todos os outros. E isso é um agradecimento que eu tenho incalculável, porque o meu marido, meu outro filho, era muito dolorido vê-los daquele jeito, mas aos poucos eles foram superando e as coisas foram entrando nos eixos, e a história que veio a seguir, que hoje não vou poder falar, que vem a seguir para a vida dos meus netos, ela se desenrolou de uma forma tão impressionante que até o novo pai eles tiveram a oportunidade de escolher. Quando meu neto um dia acordou de madrugada, ele disse, porque eles não me chamam de vó, me chamam de Sema, 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 ou Sema. E eu era assim, contava todas as historinhas que tinha na literatura da Seitonoye. E as outras até eu tentava moldar, mas um dia eles queriam um pai de novo. Que todas as crianças que eram levadas para a escola, e às vezes com o pai, às vezes com a mãe, e eles não tinham pai. Então, eu me propus a falar com meu filho, eu me propus a pegar um caderno novo, uma caneta nova, e fazer copiar toda a sutra,
o caderno inteirinho, para que Deus providenciasse um pai para aquelas crianças. Eu nem tinha começado ainda a escrever, só tinha comprado a caneta, comprado o caderno. Um dia veio meu netinho menor, com uma pessoa trazendo ele para ele ficar comigo, porque eu era que acudia, eu era que ficava com eles, sempre que ela tinha que fazer cursos, né, eles ficavam lá em casa. Ela passou a ser a nossa filha, não a nossa nora. E aí o menino chegou, ele veio bem de leve, ele disse, Sema, pede para ele ser nosso pai. E assim foi. Através de cópias e a fruta sagrada que eu me propus de conversar com meu filho, cheguei lá no meu filho e eu disse, olha menino, me ajuda a achar um novo pai para os teus filhos, um pai que os entenda. E foi incrível isso daí. Antes mesmo de começar a escrever, o pai já apareceu, parece que escolhido por eles. Foi incrível. É uma história, se contar, só que foi o embasamento, foi o que deu apoio, foi o que deu coragem. Eles eram medrosos, foi o que... hoje são adultos, um tem 35 anos, o outro tem 33, mas estão bem estabelecidos na vida, são bem empregados, são bem posicionados, fizeram mais do que um curso superior. Eu só tenho que agradecer. Tiveram mais o irmão, que também é nosso, não é deles, e por incrível que pareça, o companheiro e pai que apareceu, que está ao lado da sepultura do meu filho, do outro lado, estava enterrado o pai e a mãe desse moço que era órfão, e foi acolhido em nossa família. Hoje ele também já partiu para o mundo espiritual, mas cumpriu a missão que devia ter cumprido. E isso eu digo graças ao entendimento que a gente teve. O sofrimento podia ser bem terrível, e, no entanto, a gente passou a entender o que é a verdade da vida, o que é a vida, o que é viver, o que é fazer ser feliz, nada mais, nada menos que o outro também seja, que o outro seja tranquilo, que o outro viva sereno. Eu não posso ser feliz se as pessoas que estão ao redor de mim também não são. Então, esse foi o meu objetivo na vida, fazer com que o outro sinta segurança, vontade de viver, querer sempre fazer o seu melhor e dar o seu melhor. E no Seiichi no Ie, no ensinamento da Seiichi no Ie, nós temos oportunidades incríveis de salvar muitas pessoas, de abençoar, de agradecer. Não se cobra mais nada, só se agradece de poder fazer, poder um anjo, algum espírito elevado, permitir que a gente vá e fale e diga, e abrace e sorria, e passe a tranquilidade para as pessoas, a serenidade, para que saiam dos seus desesperos, para que entendam que viver é muito belo, é muito bom, é uma oportunidade única aqui e agora. Maravilha. Pretor Iracema, eu tive a honra de ser convidada pela senhora e pela liderança aí de Timbó, né? Na inauguração daí do núcleo, do prédio, né? Da sede de vocês, né? Já se passaram alguns anos, creio que faz uns 8 anos mais ou menos, não me recordo exatamente a data, mas é admirável, né? A sede de vocês aí, e a senhora foi uma das sonhadoras e uma das pessoas que esteve à frente com os demais líderes da Sintonia de Timbó. Queria parabenizar a senhora e toda a liderança aí de Timbó, da regional SC Joinville, Santa Catarina Joinville, não só por Timbó, mas pelas sedes maravilhosas que vocês têm. E gostaria que a senhora deixasse para a gente aqui o seguinte: a senhora, graças a Deus, conheceu o ensinamento da Seiichi no Ie, vem vivendo esse ensinamento no seu dia a dia, já se passaram aí vários e vários anos, superou tantos obstáculos, dentre eles, né, a perda de um filho com 26 anos, que não é fácil para uma mãe, mas graças ao ensinamento da Seiichi no Ie, graças à Verdade da Vida, volume 9 e volume 10, que ela tinha recém-lidos, né,
a senhora ficou firme ali, não só a senhora ficou firme, mas como segurou a família toda. E tem muitas pessoas que passam por essa situação. A senhora citou também agora há pouco que já ajudou muita gente, né? Muitas mães que perderam também filhos ou entes queridos. A Seitione fala que a vida é imortal, né? E tem muitas pessoas que ouvem isso, entendem isso, e tem pessoas que ouvem isso, parece que a ficha não cai, né? Porque a gente é apegado a essa convivência que tivemos aqui e acaba se apegando, né? E aí, quando tem a perda, é natural que a gente sofra, porque a convivência faz com que a gente fique apegado. Isso também é bonito. Mas como se libertar de um sofrimento que tivemos porque perdemos, entre aspas, né, aqui nesse plano, a presença física de um pai, de uma mãe, de um filho, Pretor Iracema? Como entender a vida? Como viver em paz? Como prosseguir adiante, mesmo nas dificuldades? A gente começa a entender que a vida é uma viagem, e a viagem precisa ser boa, ela precisa ser maravilhosa para mim e para o outro. Se o outro não tiver a mesma felicidade nessa caminhada, a minha caminhada não será estrondosa. Lembro que quando assumi a supervisão, eu olhava para aquelas paredes tão singelas, tão pequenininhas, e tanta gente queria ser acolhida, ser recebida, e o espaço era tímido. E a primeira proposta, a construção de uma nova sede, a construção de uma regional que ela acolhesse todos os nossos filhos, nossos irmãos, porque não cabia. E aquilo, e Deus foi tão bondoso, ele foi tão grandioso, que eu comecei a minha supervisão no final de 2005, e no dia 19 de novembro de 2009, nós estávamos inaugurando a sede da regional, com quase 800 metros quadrados, linda, grandiosa, mas por quê? Porque o desejo era o acolhimento, o desejo não era simplesmente ter uma nova sede, o desejo era ter um espaço para abraçar mais e mais pessoas, para que sintam como é belo viver belo, o belo. E e ainda continuo, na minha época, parece que as obras, as AL, a gente legalizou algumas. Chegou um senhor um dia, eu fui na casa dele, lá de São Bento, preciso falar com a senhora, preciso falar com a senhora. Eu disse, o que há? Não, ele disse, tem que ser sozinho com a senhora. E sabe o que era? Era uma sala grandiosa, que ele ia dar de presente, queria que eu providenciasse rapidamente toda a documentação para que ela pudesse ser da Seitione. E hoje ela está lá, a sede da Associação Local de São Bento. Isso para mim foi assim algo talvez para uma outra pessoa, uma sala a mais, um prédio a mais, como o nosso não. Foi um diferencial, porque aquela pessoa já tinha 80 e poucos anos, e ela viu que ela precisava fazer alguma coisa a mais. E ele disse, eu confio na senhora, eu sei que a senhora vai fazer. Eu disse, não é que o senhor vai confiar em mim, não. Você vai confiar no ensinamento, você vai confiar nesse grande Deus, nesse grande mestre, que tem auxiliado tantas pessoas, tantas vidas, tantas famílias, e agora eu digo nações, porque o ensinamento, ele abrangiu esse universo, em pequenos países só, que ele não ainda existe de fato, mas a verdade se manifestará em todo esse mundão de Deus. É esse o meu objetivo, que as pessoas conheçam essa grande verdade, esse grande poder, essa grande joia, essa preciosidade que há nas palavras, que há no ensinamento, que há nos dizeres, nos ditos, agora, não só nos livros do Massaro, agora já abrange o professor Seixas, o professor Massa Novo, o professor Heitor, o professor Enio, o professor
Eduardo, a professora Marie, tantas pessoas já deram o seu presente com a sua literatura, com seus ditos escritos, numa grandiosidade incalculável. É um bem enorme, é um patrimônio, é algo que não é indescritível falar, porque só o coração pode nos dizer o quanto de útil, o quanto de belo há no que está inserido nesse ensinamento. Eu agradeço de coração por ter conhecido de uma forma, talvez assim, eu acho que foi a forma certa, foi o ideal. E hoje eu sou uma grande divulgadora desse ensinamento. Não vou sair do pé de ninguém, vou ficar até que a morte me leve lá do outro lado, vou continuar. Muito obrigado, Pretora Iracema, parabéns, o seu amor, sua dedicação, o seu carinho, né, para com o movimento da Seitonoye, e se Deus quiser, a gente continua juntos aqui, e vamos continuar juntos sempre, levando esse ensinamento ao maior número de pessoas, né? Se Deus quiser. Muito obrigado a todos que acompanham a Jornada da Vida, obrigado por estarem sempre com a gente, obrigado por estar compartilhando os programas Jornada da Vida, obrigado por se inscrever no canal YouTube da Seitonoye, e que você seja sempre, sempre abençoado por Deus. Obrigado, Pretora Iracema. Muito obrigado. Deus te abençoe sempre. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Estamos de volta presencialmente à Casa de Deus. É o domingo da Seitonoye, em uma de nossas sedes mais próxima de você, aí na sua região. Todos os domingos, das 9 às 11 horas da manhã, você e sua família são recebidos de braços abertos na tradicional reunião que desde a década de 1970 proporciona graças e curas, prosperidade e harmonia, estilo de vida ético com a natureza e a melhora do destino dos participantes em todos os aspectos. Venha se fortalecer espiritualmente, abastecer-se da coragem e preencher-se de ânimo para enfrentar os desafios do cotidiano ao ter contato direto com o ensinamento que o desperta para a sua natureza divina de Filho de Deus. Com uma programação unificada, são centenas de reuniões acontecendo simultaneamente, com todos na mesma sintonia, o que proporciona uma grandiosa corrente de fé, vibrações positivas e proteção espiritual para você e sua família. Domingo da Seitonoye, estamos de volta presencialmente à Casa de Deus. Informe-se em nosso website www.sni.org.br sobre o local mais próximo da sua residência, na aba Onde Encontrar. Todos os domingos, das 9 às 11 da manhã. Muito obrigado!